Esses dias um cliente me perguntou, ele falou assim, Luz, eu vou economizar a mão de obra, né? Porque agora com a inteligência artificial eu não preciso mais das pessoas. Pelo contrário, com a inteligência artificial você precisa ainda mais de pessoas, mas pessoas qualificadas. Porque ainda que você tenha uma máquina resolvendo quase tudo para você, para que ela traga as melhores respostas, é necessário que tenha uma pessoinha ali à frente dela, fazendo as melhores perguntas. Sejam bem-vindos a mais um Tupinicast. Eu sou o Rodrigo, o CEO da Tupiniquim. Estou aqui com o Wellington. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Wellington, sou diretor de operações da Tupiniquim. Estamos aqui para mais um episódio, Rodrigo. E estamos aqui com uma convidada muito especial, a Luz. Muito obrigada. Se apresenta aí para a galera. Com toda a felicidade do mundo. Primeiro, muito obrigada pelo convite, fiquei extremamente feliz. Eu sou a Luz Andreia e o meu propósito é transformar a vida das pessoas cuidando de gente. Então, para qualquer empresário, para qualquer empresa que queira investir no seu ativo mais precioso e mais valioso, que são as pessoas, basta contar comigo. Estou à disposição para transformar essas vidas e trazer muito sucesso para dentro dessa empresa. Porque o céu é o limite. Rodrigo, na verdade, ela quer dizer que ela é o terror dos funcionários, né? Também. O pessoal não gosta de ouvir o RH falar, vem aqui no RH rapidinho. Vamos lá, vamos ajudar esses Pokémon aí a evoluir. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje a gente vai falar de gestão de pessoas, Rodrigo. Boa. Legal, Luz. Seja bem-vinda, então. Muito obrigada. E todo empresário passa por aquilo que o Wellington estava comentando, né? De, poxa, tem que dar o feedback para o funcionário e todo funcionário, todo colaborador passa por aquilo. Poxa, já vou ter que ir no RH, né? E agora, como que a gente lida, né, com esses dois lados no desenvolvimento aí das pessoas, tanto o empresário quanto o colaborador? Bom, eu acho que o início de tudo é a construção de uma boa cultura, né? Porque tudo aquilo que você faz com transparência e com clareza gera credibilidade. Então, para você ter uma boa gestão de pessoas, é importante que a cultura que você tenha dentro do seu negócio, ela entregue os valores que você construiu quando pensou no sonho da sua vida, que foi criar aquela empresa. Então, cultura é o que faz a diferença em qualquer empresa. Mas não é qualquer cultura. É você desenhar, construir e que isso fique claro para o teu colaborador. Porque ele precisa entender qual é o valor do teu negócio. E ele precisa acreditar também. Porque o teu sonho, ele só se torna realidade quando alguém sonha junto com você. Então, esses profissionais, eles precisam vivenciar esse sonho também. E a gente vê que isso daí é uma das maiores dores, né? O ano passado a gente fez um workshop falando de várias coisas do empreendedorismo, né? E uma das coisas que eles trouxeram a gente vai muito no vamos que vamos, e vai tocando e começa a ganhar dinheiro, depois ele começa a pensar, e agora, né? O que eu faço aqui? Eu tenho uma galera que está comigo aqui, mas não sei como é que eu sigo com eles, né? E como é que esse empreendedor, né, que começou desse jeito, como é que ele pode estruturar a empresa dele, né? Todo empreendedor, ele pensa em conquistar cliente primeiro e depois cuidar das pessoas. Mas e o tempo que se perde conquistando esse cliente e deixando com que ele vá embora porque você não tem talento para poder atender esse cliente? Então, o caminho deveria ser o inverso, né? Quando eu penso em construir alguma coisa, transformar o meu sonho em realidade, que eu construa a base para que isso se torne forte, né? E para que esse empreendimento ele tenha sucesso. Então, olhar para as pessoas ainda é a base de qualquer estrutura. Porque o teu cliente, o nível de satisfação e de excelência que você entrega para esse cliente vem exatamente das pessoas que você tem dentro do seu negócio. Sim. E independente de ter IA, de ter um monte de qualquer coisa, a entrega ali, a qualidade vai passar por uma pessoa, né? Não tem jeito. Vai. Não tem como o empresário fugir ali. Não vou ter funcionário e tudo mais. Não. Porque para escalar precisa ter uma equipe, né? Esses dias um cliente me perguntou, ele falou assim, Luz, eu vou economizar a mão de obra, né? Porque agora com a inteligência artificial eu não preciso mais das pessoas. Pelo contrário. Com a inteligência artificial, você precisa ainda mais de pessoas, mas pessoas qualificadas. Porque ainda que você tenha uma máquina resolvendo quase tudo para você,
para que ela traga as melhores respostas, é necessário que tenha uma pessoinha ali à frente dela, fazendo as melhores perguntas. Então, a inteligência artificial, ela vai qualificar os profissionais que a gente tem hoje. E não tirar o emprego, como muitos têm dito aí fora. É mais uma ferramenta para que nós nos descobramos ainda melhor e procuremos ainda mais o desenvolvimento. Não, legal. E como que você acha que tem que ser esse passo a passo do aprendizado, né, do empresário? Porque eu até brinco com o pessoal que eu converso com muitos empresários, vou em um monte de empresa gigantesca também. Eu até falo, né? Poxa, parece que as empresas no Brasil, a maior parte deu certo na sorte, assim. O pessoal só foi fazendo e foi dando certo, né? Porque é um segmento de negócio legal e tudo mais. Sim. Mas não tem processo, aí é um monte de planilha, tudo bagunçado. O pessoal assume função e não faz ideia do que tem que fazer, não tem um job description ali, não sabe Vai na quais sorte. são as metas, né? E só sai fazendo. Exatamente. E aí, como que você acha que esse empresário, principalmente o que está começando ou que tem uma empresa ali de porte médio, né? Pode fazer para falar, poxa, agora tá doendo, né? Essa questão aí de não ter processos, de não ter conhecimento. Por onde que ele começa? Bom, vou começar plagiando a Abílio Diniz, né? Eu assisti alguns treinamentos dele e ele sempre tinha uma fala muito importante que era: não adianta que você tenha os melhores processos e os seus profissionais não compreendam esses processos na prática, que isso não vire rotina. E o contrário também é verdadeiro. Você ter os melhores profissionais e os processos não serem claros para essas pessoas. Então, para todo empresário, quando ele quer começar um negócio, ele precisa olhar para o processo, para a organização, para a estrutura, para a ordem disso tudo. E o começo e o fim de tudo isso é o desenvolvimento dos profissionais que ele traz para dentro do negócio dele. O mercado contrata muito por técnica, mas demite por comportamento. Então, hoje o segredo para que você tenha os melhores processos, os melhores profissionais, a melhor organização dentro do seu negócio é olhar para o comportamento das pessoas. Porque a técnica, você educa, você disciplina, mas o comportamento eu só mudo se eu quiser. É verdade. Na Tupiniquim a gente vê muito essa questão do comportamento atrelado aos valores, né? Sim, até as nossas entrevistas ali, a gente foca muito mais na parte comportamental e os 3 primeiros meses ali de feedback não são baseados na parte técnica. Lógico, né? Se a pessoa é nível sênior, nesses 3 primeiros meses a gente vai querer ver alguma coisa técnica, com certeza. Sim. Mas se a gente contrata um júnior, é muito mais importante para a gente ali ter a parte comportamental batendo com todos os valores do que propriamente se ele pegou exatamente aquela parte técnica. A gente dá os cursos também para que eles consigam ir aprimorando conforme o tempo e para cada cargo tem uma questão de exigência ali, né? E, Rodrigo, não sei se você lembra lá quando a gente iniciou, a gente começou já com alguns processinhos, né? Uhum. Porque o Rodrigo trabalhava com uma outra pessoa e ele já via ali e fala, pô, preciso implementar ali. Acho que a primeira coisa foi a questão das pastas, né? Uhum. Pô, se a pasta não tiver no padrãozinho, eu não consigo achar nada. E aí, conforme vai aumentando a equipe, você tem que melhorar o padrão dessas pastas ali, que aí um vai colocando numa outra. Quem criou essa pasta aqui? Aí teve que criar um material para deixar documentado por que fica cada pasta. Então, cada nível que a gente ia subindo, assim, de quantidade de pessoas, a gente tinha que ir melhorando esse processo, né? Você vendo, né, essa questão de crescimento, né? Como é que eles podem ir ajustando, né? Vendo esses problemas que só quando vai crescendo mesmo que você vai identificando, né? Como é que eles podem ir melhorando ao longo do tempo? É olhar para as pessoas que você tem dentro da sua empresa. Porque cada ser humano tem uma necessidade diferente. É claro que dentro de um negócio, você faz o impossível para que você tenha um padrão. Para que todo mundo siga ali o mesmo caminho, as mesmas instruções, para que todo mundo tenha o mesmo nível de aprendizado. Mas isso não é tão simples quando a gente fala de gente, que é o ativo mais difícil que já existiu nesse plano. Então, para que isso aconteça, é necessário que você conheça os profissionais que você tem dentro do seu negócio. E aí, falando dessa questão de comportamental e de valores,
A gente até usa algumas ferramentas. Lá no Solids é o Profile. Eu não sei se tem... Tem o DISC, Isso, tem o mapa que a gente começou também. Um de que eu acho muito fortalezas. legal é o Ninebox também. Fala um pouquinho dessas ferramentas, porque o empresário ele não precisa inventar nada da cabeça dele, né? Não precisa. Hoje o mercado te traz muitas ferramentas. É muito importante, claro, que para cada ferramenta dessa, quem aplique saiba fazer a análise, né? Porque, como a gente falou, né, agora há pouco sobre a inteligência artificial, não adianta que você aplique uma ferramenta tão bacana e você não tenha um profissional que saiba interpretar os resultados da melhor forma. Então, eu lembro que há mais ou menos 18 anos foi quando eu conheci o DISC pela primeira vez. Quando eu tive que fazer para uma empresa determinada, para eles entenderem se eu era a profissional mais indicada na época para fazer os recursos humanos para eles. E eu lembro que quando eles me trouxeram essa ferramenta, eu tinha uma percepção sobre o meu comportamento, né? E eu pensei, putz, já arrasei. Né? Eu me conheço... Eu vou conseguir me sair muito bem nesse teste. E quem aplicou o teste, na época, não era alguém que conhecia a melhor forma de análise desse teste. E a entrega desse resultado causou um susto na minha vida. Porque eu me percebia de uma forma e o teste trouxe um resultado completamente diferente. Caramba. Mas e aí, foi para negativo? Foi para negativo. Porque... Ela trouxe uma percepção errada porque ela não sabia fazer uma avaliação corretamente. Exatamente, porque eu sempre me percebi muito comunicativa. E a primeira coisa que o teste trouxe é que eu não tinha uma comunicação tão clara assim. E na época o teste ele trazia esse tipo de análise e a pessoa que apresentava, ela vinha com uma estratégia para que você pudesse estar melhor e assumir melhor aquela vaga, né? E eu fui atrás para poder entregar realmente aquilo que ficou deficiente no meu teste. 1 ano depois, eu passei pelo mesmo teste com um outro avaliador. E aí o entendimento foi completamente diferente. Mas muda, né? Muda Passando muito. Muda muito. Um tempo, eles até sugerem que refaça, né? Cada 6 meses a gente refaz o profile, né? Mas a mudança, dependendo do nível de senioridade da pessoa, muda pouco. Porque às vezes a empresa também está cobrando um certo comportamento, aí a pessoa tem que se adequar para aquele comportamento. Exatamente. Aí acaba pegando também nesses testes, né? Há mais ou menos uns 10 anos, o prazo para você refazer um teste desse... 2 anos? 10 anos. Antigamente era 2? Antigamente eram 2 anos. Aí isso caiu para 1 ano, depois para 6 meses, e agora, a depender do tipo, você tem uma promoção, por exemplo, e você quer avaliar melhor esse comportamento para entender se é a melhor opção, né, para que você promova. Você pode repetir a cada 60 dias, a cada 90 dias. Por quê? Mas você acha que é válido o subconsciente da pessoa já vai meio que... eu vou colocar isso aqui porque eu acho que isso aqui vai ser importante. É por isso que quem faz a análise precisa ser um profissional adequado. Para pegar exatamente essas nuances, porque nós somos espertos, a gente engana o teste quando a gente quer. Sim, porque com 6 meses... Eu mesmo não lembraria, eu coloquei no outro. Com 2 meses, dá para você já ficar preparado, assim, para ir fazer o teste. Quando você muda o ambiente, por exemplo, se você mudou o ambiente, você tem uma promoção, vai mudar o teu nível de responsabilidade, o teu inconsciente, ele já recebe muda, tudo isso de forma muito própria de cada um de nós. Então, você consegue perceber mudança num teste que você fez ali há 90 dias. Isso já aconteceu comigo. Especialmente, eu tenho um cargo de diretoria, por exemplo. É claro que esse profissional ele vem sendo preparado e ele vem sendo testado. Mas para que eu tenha certeza da minha decisão, eu preciso aplicar um novo teste. E eu consigo, sim, pelas nuances do teste, entender se esse profissional realmente está pronto para aquele momento. Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo. Então, por isso que é tão importante. Tem alguns estudos, é lógico que esses estudos ficam variando conforme vai passando o tempo, mas que diz que você constrói um hábito dentro de uns 90 dias ali, repetindo ele com frequência, né? Então, se a gente faz esse teste com 60, talvez ainda não esteja totalmente pronto ali. Não deu tempo exato ali de fazer a mudança. Lógico que tem uma pequena mudança ali, né? Mas já existem estudos dizendo que um hábito com 21 dias você consegue alterar.
Uhum. A gente não fez um estudo, mas com a galera que tá lá há mais tempo, né? A gente vê, por exemplo, o hábito de comunicar, né? Tem pessoas que eram mais travadas mesmo na questão da comunicação. Sim. Pô, e demora 1 ano mais ou menos para poder fazer uma evolução e você note a diferença e depois a pessoa consiga notar a diferença. A gente notar às vezes é mais fácil. A pessoa notar depende ali de você trazer no feedback. Ela fala, nossa, realmente, né? Melhorei aqueles pontos lá de comunicação. Existem Então, habilidades que exigem mais tempo para que você perceba essa mudança de hábito. A habilidade da comunicação, as pessoas têm mais medo da comunicação do que da morte. É verdade, é. Eu tenho um dos mais medos. medo de falar em público do que medo de morrer. Então, a habilidade da comunicação é uma das, se não a mais difícil, que existe para que as pessoas, elas realmente consigam entregar o seu melhor. Né? Isso que a gente está fazendo aqui não é para qualquer pessoa. Falar em público é muito difícil. Gravar um vídeo é muito difícil. As pessoas, elas não se ouvem. Então, existe uma técnica muito bacana de você gravar a sua própria voz e se ouvir. Não é legal. Nossa, eu odeio. Eu também odeio. Eu Mas gosto reassistir o bastante. podcast aqui. E eu tenho uma técnica para eu conseguir me ver, tipo no podcast, essas coisas, eu acelero. Em Quem não 1,5, 1,25, 1,5. Aí não parece que sou eu falando. Parece que é outra voz ali. Mas se eu deixo no natural, nossa, é muito incômodo ficar me ouvindo. Com um áudio de fundo, assim, uma musiquinha, a minha voz fica boa. Mas sem isso é duro de me ouvir. Desculpa aí, galera, viu? Mas isso também é prática, né? Isso também Sim. é um hábito que você cria. Então, há muitos anos, quando eu fui obrigada a ficar à frente de um vídeo para poder desenvolver treinamento para professores, eu dizia, nossa, não vou conseguir fazer isso nunca. Porque eu me percebia falando bem, mas extremamente introvertida. E era muito difícil para eu poder chegar em frente a uma câmera e ensinar técnica. Porque não era isso que a gente está fazendo aqui. Sim. Provavelmente essa dificuldade dentro das empresas, o empreendedor, ele encontra também, né? Muito. E é o mais difícil de evoluir e às vezes ele quer que a pessoa em um mês ali, ele já esteja se comunicando bem, já... eu lembro que teve 2 empresas que teve uma que eu fui demitido com 1 mês e a outra com 2 meses. E todas as outras que eu não fui demitido dentro desse período, eu virei líder da empresa. Ou seja, o meu tempo de adaptação era um pouco maior. Com 3 meses, acho que já conseguia me adaptar legal e aí o pessoal conseguia ver o desenvolvimento, né? Mas uma foi no meu primeiro emprego. Então, talvez o processo não estivesse bem claro ali, ou não conseguiram explicar corretamente. E a parte da comunicação era uma trava mesmo, né? E eu acho que o pessoal não sabe mesmo. Pô, como é que eu faço essa evolução da comunicação? Você tem alguma dica, algum processo ali? Eu sei que no feedback a gente consegue fazer essa evolução. Consegue. Só que demora, né? Demora. Comunicação é treino, é hábito. E é difícil. E não é dom. Muita gente diz que a arte da comunicação é um dom. Não. A comunicação é treino. Então, o hábito faz com que você fique a cada dia melhor. Por isso que eu brinquei, né, de você ouvir a sua própria voz. Porque você vai pegando as nuances, os seus erros de português, né, os erros gramaticais, e você vai melhorando. Vícios do você tira o gerundiano, né? Você vai tirando isso conforme você vai repetindo. Então, a comunicação, ela precisa ser hábito também. E, Wellington, isso que você falou da avaliação, infelizmente no mercado, nós ainda temos muito disso. Quando você usa uma ferramenta dessa de análise comportamental, para poder entender se o profissional que você tem é o melhor profissional para aquela área, ou seja, a pessoa está no lugar certo e na hora certa, é por isso que esses testes, eles são tão importantes. Porque esse tempo que você precisava para não ser demitido em um mês, nesses testes, através dessas ferramentas, você identifica. Então, eu consigo perceber qual que é o tempo que esse profissional precisa ser treinado para que ele possa entregar o melhor dele. Mas nós estamos numa época de muita pressa, né? Hoje em dia Todo não dá. mundo tem pressa para tudo. Mas quando você aplica uma ferramenta dessa, de forma muito bem aplicada, você consegue aproveitar o melhor talento e dentro de um tempo razoável também. Então, por isso que eu falei que é muito importante que o profissional que faz essa análise, ele realmente saiba fazer. Legal.
E aí, beleza, passamos por essa análise do comportamento, né, do colaborador, que é onde a maior parte dos processos seletivos falham, né? Sim. Porque eu contrato pelo currículo, demito pelo comportamento. Mas legal, aprendi, fiz o DISC, fiz outro método ali, o profile, o que seja, e entendi o perfil comportamental que eu preciso ter para aquela vaga. Acredito que o próximo passo seja dar clareza do que aquele cargo exige de forma técnica, de entregas e tudo mais. Conta um pouquinho mais como que o empresário ele pode se preparar para essa etapa, o que ele tem que fazer para que quando o funcionário ele entre, não demore tanto tempo nessa rampagem aí. A primeira coisa é ter um bom descritivo dessa atribuição, né? Que a gente fala que é o job description, né? Eu sempre digo que eu gosto de trazer o português para nossa realidade, né? Então, falar em português para as pessoas entenderem melhor. Hoje só o job não funciona também. Dependendo, vai para outra profissão. Se for para o mineiro, é o que você tem que fazer, Exatamente. Então, é importante que você traga muita clareza nas atribuições desse profissional. Então, o que é que realmente é a atribuição dele? De forma muito objetiva. Porque hoje, a grande parte das empresas aqui no Brasil, pelo desespero da contratação, eu olho um bom currículo, entendo que a técnica é o suficiente, é o que eu preciso, e eu não tenho tempo para contratar corretamente. E aí eu trago esse profissional para dentro da minha estrutura. Se eu não tenho um bom descritivo das atribuições desse profissional, como é que ele vai saber exatamente o que fazer? Ainda que ele tenha já a habilidade. Porque cada negócio tem a sua própria estrutura, tem a sua própria organização e tem o seu próprio perfil. Então, para esse profissional chegar num novo negócio e ele ter de forma muito clara um onboarding, por exemplo, que é a integração, isso vai fazer toda a diferença para que ele dê certo ou não dentro dessa empresa. Legal. Então, é a clareza do que ele precisa fazer. Inclusive, eu estou contratando um novo gestor comercial. Quais são as métricas desse departamento? Boa. Quais são as métricas dos vendedores? O que é que eu quero para os próximos 90 dias, para os próximos 6 meses? O período de experiência de qualquer profissional, ele não foi desenvolvido à toa. Foi exatamente para que, hoje a gente fala em 45 mais 45 dias, né? É um tempo, inclusive cientificamente falando, muito interessante para que você perceba se esse profissional ele tem o mínimo que você precisa para que ele dê certo dentro do seu negócio. Mas a gente costuma não olhar para esse prazo de experiência. Né? Normalmente, por conta da correria do dia a dia, você vai meio que empurrando com a barriga. Passa batido, né? Passa batido, você não faz a análise correta, não traz os abençoados feedbacks, que são extremamente importantes para que o profissional perceba onde é que ele erra, onde ele pode melhorar. Então, esse é o primeiro caminho para um novo colaborador dentro de qualquer nova estrutura. Sim. A clareza do que ele tem para fazer, a clareza de onde é que esse gestor quer que esse profissional chegue. E hoje, na correria do dia a dia, a gente não faz isso, né? A gente vai só entregando e pedindo o resultado. E às vezes pede o resultado, mas nem sabe o que é o resultado que está esperando, né? Como é que eu sei o que eu vou entregar se eu não tenho uma meta clara? Como é que eu sei qual é o melhor resultado para esse negócio se não me apresentaram métrica de nada? Eu não sei quais foram os números dos últimos 6 meses, dos últimos 90 dias, dos últimos 12 meses. Então, eu tenho percebido, e dando muito treinamento, eu percebo o quanto é importante para o colaborador essa comunicação muito aberta. Tem sexta-feira, trazendo um feedback para um colaborador de um cliente, ele me falou exatamente isso. Ele falou, Luz, como é importante saber onde é que eu estou errando. Para que eu possa melhorar, porque eu estou muito feliz aqui. Mas eu preciso saber o que é que eu posso fazer para ficar melhor. E uma coisa que melhorou muito nos últimos 2 meses foi a comunicação. Porque antes vocês não comunicavam e hoje vocês comunicam. Foi exatamente o prazo da minha contratação para dentro desse negócio e todo mundo tem medo de dar feedback. Todo mundo tem medo.
tem medo de errar, de falar a coisa errada, de tirar a motivação do colaborador, ou simplesmente porque não sabe fazer. Então, eu falo muito isso, né, Wellington, nas nossas reuniões. Ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir os nossos colaboradores. Mas a gente não tem tempo para isso. Uma das coisas que a gente implementa nos feedbacks que é importante também é essa primeira parte. Primeiro você ouve ali o que ele tem para poder te dizer, porque dali pode sair insight para você melhorar a sua operação, né? Ou propriamente de erros mesmo, que ele acha que é positivo, você tinha colocado já no seu feedback ali que você vai dar, você vai confirmando ali as informações, né? Então é algo que funciona bem também. E não só isso, né? Mas a gente tem também a política de mandar uma pesquisa pulse, né? A gente manda uma pesquisa pulse conforme o tempo, porque nem sempre no feedback a pessoa está tão confortável ali a ponto de trazer tudo o que pensa. E aí ela fica meio que incomodada ali, falando, pô, será que é hoje que eu vou ser demitida? Apesar de já ter aquela cultura, de ter um tempo que já tem feedback, toda vez que vai para o feedback a pessoa fica naquela... demissão, né? E você falou uma coisa importante, Wellington, o tempo entre os feedbacks. Porque o que a gente costuma fazer? A gente faz um feedback e espera passar aí um tempo, 60 dias, 90 dias, aí o profissional faz alguma coisa que sai fora ali do caminho normal dele, agora é o momento de dar um novo feedback. Não, feedback é estrutura. Então, quando você vai trazer feedback para o teu colaborador, é necessário que você crie uma estrutura para isso também. Normalmente, são 3 feedbacks. E você falou uma coisa bem bacana. Sempre deixe que ele fale primeiro. Então, eu digo que comece sempre pelo porquê. Por que é importante que você tenha esse momento de feedback aqui conosco? O que você tem para dizer? Quais são as dificuldades que você tem encontrado? Porque realmente, eu sempre digo, comece pelo porquê. Tem um livro muito bacana chamado Comece pelo Porquê. Então, antes de qualquer coisa, saiba o porquê do que está acontecendo, o porquê da atitude dele, por que ele tomou aquele tipo de decisão. Então, devolva para ele o porquê, para ele trazer a resposta para você. E os feedbacks, eles devem ser organizados, com tempo, com prazo. Eu sempre digo pro meu cliente, coloque prazo para poder trazer feedback para o teu colaborador. Porque no momento em que não der certo, e você tiver que fazer o desligamento desse colaborador, ele vai saber por que não deu certo. E não simplesmente, olha, muito obrigada, você não tem mais o perfil da empresa. Isso não funciona mais nos dias de hoje. E o que é importante? Fez o primeiro feedback, no segundo, traz o resumo daquele primeiro feedback. Olha, nós fizemos o acordo XYZ. É também importante que no final de todo feedback, você faça um acordo com seu colaborador. Então, vamos acordar o seguinte, num prazo X, nós esperamos tal ação. Num prazo Y, esperamos tal ação. Quando for para o segundo feedback, traz essa ata. Então, olha, nós combinamos ABC. Então, vamos começar pelo A? Como é que você deu continuidade a isso? Qual foi o resultado que você entregou? Para trazer essa memória para esse profissional. É uma coisa boa ali também que é utilizado o PDI, né? O Plano de Desenvolvimento. O Plano de Desenvolvimento Individual. Que é pegar ali as ações que foram exatamente. Colocadas no feedback, né? E colocar um plano de ação. Transformar isso em realidade. Transformar em realidade ali para quando que ele vai iniciar as ações, qual que é o resultado esperado. Exatamente. Quanto tempo é esperado. É uma melhoria técnica. Qual é o curso? Qual é o curso, exatamente. Que vai ter que fazer ali para poder melhorar aquilo. E ver se está entendido por ele ali que sem aquela melhoria não tem aumento. Talvez não tenha nem continuidade da missão. Não pode ser palavras ao vento, né? Então, eu venho, eu jogo em você tudo aquilo. E feedback não é o que eu acho de ninguém. Feedback é percepção. Então, é o que eu percebi de você neste momento. É uma coisa que eu costumo falar também, porque às vezes a pessoa acha que é da vida dela, né? Exatamente. Então, que a gente está ofendendo pessoal, né? Ela em si ali. Ó, esse aqui é o resultado dos últimos 3 meses, né? O que aconteceu nesses últimos 3 meses? Então, não leve como a pessoa, você aqui, mas é o que aconteceu nesse período aqui, que a gente precisa corrigir, o que você precisa corrigir, o que você precisa evoluir. Traga fato, traga números. Então, olha, no último feedback... combinamos X questão com tal meta. Por que isso não
Ó o porquê. Uhum. Por que isso não aconteceu? Por que o resultado foi diferente do que nós havíamos provisionado naquele primeiro feedback? Sim. Então, o porquê, ele traz a melhor resposta para a gente. Mas esse feedback precisa ser organizado. Não pode ser feito de qualquer forma. Não pode ser feito por qualquer pessoa. Então, é ideal que seja feito pelo gestor, porque o gestor conhece. Conhece o comportamento, conhece os resultados. Ele percebe se alguma coisa sai fora ali da rota. Então, não dá para você trazer alguém de fora para dar um feedback para alguém que essa pessoa não conheça. Sim. Então, eu sempre digo assim, o RH, ele não é responsável pelo feedback. O seu gestor é. Porque é ele que te conhece. É ele quem faz a avaliação dos seus números, dos seus valores. Então, por isso precisa ser muito bem feito. E, infelizmente, a arte da comunicação não é para todo mundo. Então, nem todas as pessoas estão prontas, nem para dar e nem para receber, porque as duas coisas são bem difíceis. Sim. A gente está passando por uma transição agora de geração, né? Acho que Muito a grande. maior transição, acho que dos últimos tempos, né? Porque a gente acabou mais herdando difícil. alguns medos e algumas coisas dos nossos pais, e agora está vindo uma nova geração que ela é totalmente diferente, né? Exatamente. Eles têm as vontades deles e eles seguem a fundo aquilo, né? Como é que os empresários de hoje em dia eles conseguem lidar com essa dificuldade, né? Tanto da questão da mão de obra, né? Você que contrata pessoas, você contrata muita gente, você vê que tem dificuldade em vários ramos ali, em ter uma mão de obra, não só qualificada, mas ter agora, né? Antigamente era fácil. Tem vaga para supermercado. Abria a vaga assim, já pulava 5 para entrar a vaga. Telemarketing, tinha fila lá para poder. Hoje você seleciona 20 para aparecer um. Exatamente. E esse um que aparece não tem as habilidades comportamentais e técnicas que são necessárias. Eu estava falando disso ontem com um cliente, porque ele me falou assim, Luz, por que tá tão difícil contratar? Por que se demora tanto tempo para contratar? Antigamente a gente tinha uma coisa que era a indicação. Então era muito fácil, né? Então eu tenho um irmão, um amigo, um tio, um parente, qualquer pessoa que eu conheça e eu indico para trazer para essa vaga. Isso fez com que acontecessem muitos conflitos dentro das empresas, conflitos de interesse. Porque, infelizmente, a gente não consegue separar a emoção da razão. Essa é uma grande mentira que a gente foi apresentado, né? Nós somos apresentados de que quando você chega dentro da empresa, você pega o teu coraçãozinho, deixa lá dentro da sua mochilinha, tranca lá dentro do seu armário, mas a gente sabe que isso não acontece. Razão e emoção andam juntas. Por isso que a gente fala tanto em inteligência emocional hoje em dia. Então, hoje, para você contratar bem e para contratar de forma mais assertiva, demanda tempo. E essa nova geração, Wellington, ela tem uma coisa que é muito interessante, que é o querer ter qualidade de vida. Sim. Então, eu tô com 4.7, 47 aninhos. Na minha época, nós tínhamos uma necessidade muito grande. E nós queríamos fazer parte realmente da necessidade da nossa família e dos nossos pais. A geração de hoje, ela foi super protegida pelos pais, por nós. Pela minha geração. Então, não tem as mesmas necessidades e as mesmas dificuldades que nós tivemos. E com a inteligência artificial, eu acho que eu aprendo tudo na internet e no Google, né? Eu não preciso mais demandar tempo para ter conhecimento, porque tudo é muito rápido, tudo é muito volúvel. Então, o prazo de contratação, para vocês terem ideia, até 2021, um pouquinho depois, né, dentro do período de pandemia, você tinha para substituir, para conseguir trazer um novo colaborador, um prazo de mais ou menos 5 dias úteis. Hoje, entre 10 e 15 dias úteis, ou seja, 30 dias, no mínimo, para você conseguir suprir uma vaga. Isso para algo 100% operacional, 100% né? Se for operacional. estratégico e tal. Imagine para um cargo estratégico. Lá tá em Demanda 3 meses, muito mais tempo. 3 a 6 SLA, meses. que a gente colocou de meta lá, tá em 45, né? Quando a que gente tá tentando. pega um cargo júnior mesmo, é porque a gente quer uma pessoa dentro dos valores ali, Sim. então tá em 45. Esses cargos júnior que a gente já tem ali é mais operacional. Sim. 45. Cargo estratégico de gestão, assim, 6 meses para
Para mais, Exatamente. dependendo ali, teve vezes de que o vendedor ficou uns 8, né? Uns 8 meses sem E conseguir ainda tem contratar. uma negociação, né? Porque você não consegue contratar de qualquer forma. Então, hoje, essa nova geração, ela negocia. Negocia. Então, o que eu tenho de conforto, o que eu tenho de cultura, o que eu posso trazer de lazer para dentro do meu ambiente de trabalho. Sim. E aí você falou da mudança de gerações, né? A gente está passando também por uma mudança no modelo de trabalho. Muito grande. Então, o home office, ele não funciona mesmo? O home office funciona. Se a Luz falar que bem não organizado, funciona, aí já ferrou, porque ela trabalha de casa. Exatamente. Eu digo que uma das melhores coisas que a pandemia trouxe de aprendizado pra gente foi que é possível que você trabalhe sim de home office e você tenha resultado e produtividade. É claro que o ser humano é um bichinho que sempre é estudado e ele precisa estar motivado o tempo todo. E em home office isso fica muito mais difícil. Mas hoje nós temos ferramentas e é claro que exige recursos humanos muito ativo para fazer com que esse home office realmente traga resultado. Não é fazer de qualquer forma. Existe uma briga muito grande na internet, né? Entre Sim. o time do home office e o time do presencial. Que fala que o home office não funciona e tudo mais. Aí é lógico, né? Cada modelo tem o benefício e tem a parte o pró ruim e tem o contra. também. Então, o home office, ao meu ver, né? Ele não vai funcionar quando a empresa ela não tem os processos claros. Exatamente. Então, o gestor ele precisa ficar o tempo todo ali orientando, em cima, verificando. E tem alguns nichos também que são, infelizmente... não, cabeleireiro, home office, não tem como. Restaurante, Isso, né, hotel. Não, mas então, existem nichos que realmente você não tem como pôr teve alguns, profissional por exemplo, em home office. telemarketing, que dava tranquilamente para ter muitos profissionais home office. E você tem muita economia para o teu negócio fazendo dessa forma. Teria uma economia muito grande, só que a questão da pessoa se adaptar trabalhando de casa... É a produtividade. A produtividade cai, e aí com isso leva a esse entendimento, né? Então seria o segundo ponto, né, que eu ia falar, que home office ele não funciona quando a empresa não tem o processo claro, ou a pessoa que vai trabalhar home office também, ela pode se ler ali, se identificar, porque ela pode não se reconhecer em home office. Eu sou muito avoado, então toda hora eu abro a geladeira para ver o que tem para comer, eu vou fazer outras coisas ali, ao invés de focar 100% no trabalho. E aí o home office ele não vai funcionar para esse perfil de pessoa também, porque ele vai precisar ter um ambiente que direcione ele para o trabalho. Então a empresa, quando ela não tem processo, ou a pessoa, quando ela não tem ali a maturidade, né, de trabalhar home office, ela também não vai conseguir. Os dois entendimentos são verdadeiros. A empresa precisa ter um processo que seja extremamente organizado, mas, e aí a gente vem com as ferramentas que o mercado nos traz hoje, né? É importante que você perceba se esse profissional, ele tem um comportamento que em home office, ele vai ser produtivo. Então, por exemplo, eu não consigo pegar um profissional que é extremamente influente, que é aquele cara que se comunica o tempo todo, que gosta de conversar, que sai do seu departamento para jogar conversa fora com o departamento vizinho. Eu não consigo pôr esse profissional em home office. Sou eu nesse caso. Por quê? Porque ele gosta de gente. Você começou a trabalhar melhor depois do home office. Né? Para de tomar café na sala do vizinho. Na outra sala. Acho fazer fofoca, ele é um fofoqueiro da agência. Então é necessário olhar para esse comportamento também. E quando existe a necessidade do home office e o profissional ele não tem esse comportamento desenvolvido, sabe esse processo bem desenhado? Trazer para esse profissional a evolução desse comportamento. É porque muitas vezes o profissional ele cobra só da empresa, né? Exatamente. O lado, a empresa não motiva, a empresa não oferece a melhor condição possível, mas o profissional ele também não se capacita, né? E aí até essa questão de motivar para mim não existe, né? A empresa motivar a pessoa, porque a motivação é o motivo da ação, né? Então, o que eu vou fazer que está me motivando para aquilo? Não vem externo, é interno, né? Eu falo que motivação é como um incêndio. Se você não tem um foco para que aquele incêndio continue vivo, motivação é a mesma coisa. Então, e é uma inverdade dizer que a motivação ela vem de forma externa. A motivação ela é interna. E essa nova geração trabalha muito sobre motivação. E o que os motiva? Mais qualidade de vida.
Então, por isso que eles querem tanto ficar ou em home office ou em sistema híbrido, para que eles tenham essa oportunidade de ter mais tempo para fazer aquilo que eles têm como lazer, como cultura. Então, esses dias me perguntaram, Luz, é importante que o funcionário esteja 8 horas durante o dia dele sendo produtivo? Ele pode, é impossível isso. Não. Então, o que é importante? Que ele entregue o resultado. Dentro de que tempo? Dentro do tempo que seja ideal, tanto para a empresa quanto para esse profissional. Porque se ele conseguir entregar todo esse resultado em 4 horas, por que eu vou pedir para ele ficar 8 horas dentro da minha estrutura? É uma perda de tempo. Aí depende muito da estrutura da empresa e do profissional Sim. também, né? Porque, por exemplo, se ele faz aquilo que é pedido dentro do job description, então é muito comum, por exemplo, eu que sou gestor, eu ouço assim, mas eu estou fazendo exatamente aquilo que o meu cargo pede. Uhum. Aí eu falo assim, por isso que você ganha exatamente aquilo que seu cargo paga. Exatamente. Porque a gente não promove uma pessoa que faz aquilo que está só na descrição do cargo. A gente espera promover a pessoa que ela está passando para o próximo nível. Lógico, vou promover só quando está pronta? Não. Mas quando a gente vê indícios que aquela cadeira já não é mais o suficiente para aquela pessoa, ela já está conseguindo superar aquelas atividades, né? E é o que você comentou. Poxa, tenho 8 horas aqui para fazer o que é pedido, mas fiz em 4. Tem a opção do cara se conformar. Eu tenho mais 4 horas para fazer mais. Vai ficar ali ou sem fazer nada, né? Exatamente. Ou ele pode, beleza, como que eu posso me desenvolver? Como que eu posso ajudar a empresa a também produzir mais? E com isso, a minha carreira com certeza vai decolar. Porque eu estava até vendo um vídeo acho que foi do Thales Gomes, que era 30 demitidos e um gestor, alguma coisa assim o título. É vídeo de comédia que a gente chama. E aí o pessoal tava falando, né? Porque a empresa não reconhece aquilo que eu faço. Então também existem, assim como tem 2 tipos de profissionais, aquele cara que vai ficar acomodado, tem a empresa que, beleza, você tá fazendo ali, o seu ganho por fazer mais é mais trabalho. E aí a pessoa não é promovida porque só ganha mais trabalho com o mesmo salário. Então esse é o tipo de empresa que você tem que sair fora, porque ela não tá te valorizando. E ao mesmo tempo tem o tipo de empresa que vai falar, pô, aquele cara lá tá se esforçando, vou chamar ele aqui para mais perto, vou ver o que eu consigo fazer, porque eu não quero perder esse profissional. Para mim, como empresário, é interessante ter essa pessoa que vai se desenvolver junto com a empresa, né? E eu tenho essa oportunidade de desenvolver ele. Então, é a mesma coisa do exemplo que dão muito da água, né? A água no aeroporto é R$15, a água no cara que vende lá no Farol é R$3. Por quê? Porque a água está sendo mais valorizada ali no aeroporto, porque tem menos lugar para você comprar aquela água, né? Procura. E aí vai custar mais caro. Então, o funcionário, o trabalhador, ele tem essa oportunidade de procurar o lugar também que vai valorizar ele. Mas, ao mesmo tempo, não adianta ele... vou trabalhar pelo mínimo aqui, que é o mínimo que eu ganho, é o mínimo que eu vou fazer. Que é o tal da cultura woke, né? Que o pessoal comenta. Então, eu vejo também nessa geração esse problema, né? Só quero a qualidade de vida e trabalhar o menos possível, né? Como que você vê essa guerra, né? Entre as gerações e entre essa forma de pensar mesmo, né? Essa ideologia que acabou aparecendo. Existe um ditado que diz que cabeça vazia é oficina, né? Então, para que você tenha os melhores resultados desse profissional, que é um profissional que não tem naturalmente a motivação que ele deveria ter, a gente fala novamente de comportamento de processo. Então, esse negócio ele precisa ser muito bem estruturado e ter gestores que conheçam o comportamento desse colaborador e queiram trazer mais para ele. Porque comportamento eu só mudo se eu quiser. Sim. Então, quando eu percebo que esse profissional, ele pode oferecer mais, porque
Você lê isso todos os dias nos profissionais, né? Aquele que entrega mais, aquele que faz mais do que deveria fazer, o profissional que é ousado, ele sempre procura algo diferente, ele se interessa por outros setores, por outros departamentos. Então, isso é perceptível no comportamento. Sim. E é esse profissional que você vai investir. Um conselho que eu dou, tanto para quem vai casar quanto para quem vai contratar alguém, serve para os dois. Que é no casamento, por exemplo, vou casar com fulano que o fulano vai melhorar, eu vou mudar o fulano e tal. Então o casamento não muda ninguém e o chefe também não muda ninguém. Não, ninguém muda ninguém. Eu só mudo você se eu mesmo quiser. que vai conseguir se mudar. Então não contrate alguém querendo mudar essa pessoa, que não vai dar certo. Não, por isso que motivação é ação, é atitude. Então isso faz parte do profissional. É claro que existem algumas ferramentas para que despertemos nesse profissional um pouco mais de aguçamento mesmo, que ele queira procurar. Mas tudo começa dentro da gente. Legal. E aí, dando um salto aí, falando daquele momento que ninguém gosta, né? Só o Wellington talvez que goste. Qual que é esse momento? Que é o momento de demissão? demitir alguém. Existe alguém que goste de fazer isso? Com o Wellington é meio eu doido. fico triste. Toda vez eu choro. Mentira. É um problema mesmo, ninguém gosta. Mas qual que é o momento de demitir alguém? Existe algo que seja feito antes de uma demissão? Dê uma dica aí para o empresário dessa parte, né? Qual que é a hora certa de demitir? Como que eu demito alguém? Na demissão é o momento de eu passar feedback para a pessoa ou não? O feedback, a gente falou um pouquinho dele, né? Uhum. O feedback é uma das armas, uma das ferramentas que nós temos para fazer uma demissão bem feita. Por quê? Quando eu trago para esse profissional quais são os erros, o que ele precisa fazer para melhorar, no momento que eu decido que ele já não traz mais o valor que eu preciso para dentro da minha empresa, fica muito mais fácil para demissão. Eu tiro a emoção e eu trago a racionalidade para esse momento. Porque, novamente, eu vou trazer para ele os últimos acontecimentos desses feedback. Então, eu justifico o motivo da sua rescisão. O que nós fazemos muito é trazer a emoção para esse momento. Então, e eu brinco muito, né? Você não tem mais o perfil que nós buscamos pro colaborador. Mas que perfil é esse? Quando nesses feedbacks isso já ficou claro, no momento em que você faz esse processo de rescisão, o próprio colaborador ele já espera. Ele já entende quais foram os erros dele, o que ele deixou de apresentar como resultado. Agora, quando você não tem esses feedbacks estruturados, e você deixa para fazer isso no último momento, e aí vomitar, né, para esse profissional tudo que você tem para falar sobre ele nesse único momento, é desnecessário, porque o profissional ele já está indo embora. Uhum. Então, é um estresse desnecessário para o gestor que faz isso e para o colaborador que está indo embora. Então, o processo de demissão, ele é um processo lento. Você não decide da noite para o dia, claro, com exceção de coisas extraordinárias que acontecem, gravíssimas, e aí você precisa trazer uma justa causa ou tirar aquele profissional de dentro da sua estrutura naquele momento. Mas o processo de demissão é um processo construído também. Sim. Lá na Tupiniquim a gente tem o processo dos feedbacks, né? Mas existe a demissão excepcional, igual você comentou, quando a pessoa, ela rompe com alguns dos nossos valores, algum dos seus né? valores, exatamente. E aí não tem jeito, não tem o que segure, Não. porque foi algo ali contra a nossa essência mesmo, né? A gente ouve muito assim, mas fulano é um baita vendedor. Não mas importa, tem um comportamento péssimo. Mas ele traz resultado para dentro do... Mas e a sua perda? Isso. E o exemplo? Porque as pessoas, elas se movem por exemplo. Uhum. Então, é claro que todos percebem o comportamento daquele baita vendedor que você tem. Será que você realmente ganha ou perde mantendo um profissional que não compartilha da sua cultura e que não compartilha dos seus valores? Exato. Uma coisa é inegociável, o caráter. Isso para qualquer profissional. Caráter é inegociável. Então, quando acontece qualquer coisa dentro do seu negócio que diz respeito a caráter, essa demissão ela é urgente. Sim. Porque isso é exemplo. E se você quer ter uma boa cultura, ela é construída através de exemplo. Boa, legal. Né? Eu digo que cultura é o que acontece
quando o dono não está na sala. Sim. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Eu faço porque é o correto a ser feito. Então, a melhor cultura é aquela que ela é realizada, ela é vivida quando o proprietário não está dentro do negócio. Essa é a melhor cultura. Teve uma frase que eu ouvi de um colega meu quando trabalhava em outras empresas que foi: pô, ô Wellington, vamos fazer outra coisa ali, não tem ninguém te vendo, né? Por que Exatamente. você tá trabalhando? Eu falei, porque não precisa ninguém ficar me vendo para eu poder trabalhar. Não, pô, mas vamos pegar a hora extra aí de boa. Ninguém vai notar, não. Fala, não, aí faz você o seu aí que eu vou fazer o meu. Isso Porque é a boa né? cultura. Você tem que trabalhar, dar o seu melhor, mesmo que o negócio não seja seu. Enquanto você não tem ninguém olhando. Exatamente. Então tem essa questão mesmo, né? No home office não tem ninguém te olhando sempre. Exatamente. Literalmente. E não é qualquer profissional que vai funcionar para o home office, né? Sim. Então, E não é toda empresa que não funciona é toda empresa também, que né? funciona também. Ter bons processos, ter o comportamento adequado para esse profissional estar em home office. Se é uma necessidade, entender se ele quer mudar o comportamento que ele tem para que ele funcione melhor em home office. Então, tudo é possível desde que comunicado. Exato. Né? Como dizia o Chacrinha, que não comunica, Se estrumbica. se estrumbica. A comunicação, ela é a melhor arma de persuasão que a gente tem. É a melhor forma de dar certo as coisas. É pela comunicação. E você trabalha com uma coisa que é meio diferente, assim, o pessoal não está acostumado com as letrinhas ali, que é o famoso BPO de RH. Que nada mais é do que a Terceirização do RH, mas agora tem o BPO que fica chique ali, né? E isso Exatamente. vai até de encontro com que a gente tem algumas perguntas aqui da nossa audiência que a gente separa. E tem uma aqui que eu achei legal. Que é quais são os sinais que a empresa tem que ela precisa ter um apoio externo, né? Uma terceirização aí como a sua, né? Quais são os sinais que o empresário vê ali na operação que ele fala, pô, eu preciso da ajuda da luz ali no meu dia a dia? Eu sempre digo que tem 3 sinais muito importantes. O primeiro deles é o turnover. É o quanto você está contratando e demitindo. Porque existem sinais que são invisíveis, né, de perda de produtividade e de custo excessivo para dentro de qualquer negócio, quando você não controla o quanto você demite e o quanto você contrata. O segundo sinal é a assiduidade. Então, o quanto esse profissional está presente realmente dentro da sua estrutura. E o terceiro sinal é a produtividade. O quanto ele tem entregue de resultado. Em quanto tempo ele tem feito isso. E com qual é o grau de assertividade dessa entrega. Então, esses 3 sinais, eles precisam estar sempre muito piscantes para esse gestor. Agora, eu tenho uma equipe de recursos humanos. E, ainda assim, esses números, eles são muito altos. E eu penso em trazer um BPO. Então, qual que é o primeiro sinal para isso? É o descontrole dos custos da folha de pagamento. Porque quando eu tenho uma equipe de recursos humanos que não que não enxerga essa perda invisível, é o momento de você consultar um profissional que é externo. Um segundo olhar, né? Exatamente. Hoje, quando a gente pensa em RH, o primeiro olhar que tem para, se for alguém de fora, é para recrutamento e seleção, Sim. né? Que é geralmente... Terceirizar a vaga, né? Terceirizar a vaga, porque ninguém É a porta pensa... de entrada, né, de um terceiro dentro do recursos humanos. Exatamente. Ninguém pensa nessas outras partes ali, né? Não. Mas para você, né, você olha como estratégico ali ter um BPO dentro das empresas ou só ter um profissional que contrata para você tá ótimo? Não, é ter um profissional que seja estratégico, um BPO. Por quê? Se eu tenho um profissional que só contrata, ele tem uma especialidade que é restritiva. Ele vai olhar para recrutamento e seleção. Um BPO é um profissional que ele traz, eu digo que sempre ele olha de forma 360 graus para o teu negócio. Então, ele não vai olhar só para o turnover. Ele vai olhar para o custo que você tem com a sua folha de pagamento, para a qualidade dos seus profissionais. Ele vai olhar para a questão tributária que você tem em relação à sua folha de pagamento. De repente, um outro tipo tributário, por exemplo, para te trazer alguma economia. Ele olha para a saúde mental dos seus profissionais, que é uma coisa que a gente não tem tempo de fazer no nosso dia a dia.
E é outra coisa complicada também, né? Essa parte de Exatamente. saúde mental, que hoje em dia está cada vez mais complicada. Nós temos um índice de que 84% de todas as pessoas empregadas hoje no mundo, elas têm algum distúrbio psicológico ou emocional, algum nível de ansiedade. E isso adveio com a pandemia. E o governo está querendo passar isso aí para as empresas agora, Na né? Dividir a verdade, conta. já passou. Já passou. O governo Esse já ano, terceirizou NR01, né? a alteração da NR01. Esse ano ficou mais Agora é só introdutório, né? aviso, né? O ano que vem é que vai pegar mesmo. né? É uma bela de uma pegadinha, né? Porque o governo trouxe como a recepção disso foi muito difícil para os empresários. Então, o que o governo trouxe a partir de maio desse ano? As empresas, elas se preparam. Então, elas preparam treinamentos, elas olham para a documentação, elas preparam a questão realmente do enxergar, né, para essa saúde mental do colaborador. E a partir de 2026 começam as notificações, fiscalizações e multas. Então, a empresa que é inteligente, ela não vai deixar para 2026 para poder fazer isso. Ela vai começar agora, a gente falou muito de processo aqui. Ela vai olhar para os processos que ela tem hoje e entender qual é o processo que ela tem para cuidar da questão dos atestados médicos, para olhar para a questão mental desse colaborador. Porque hoje, as empresas recebem os atestados e praticamente engavetam. Ela só olha quando a quantidade de dias começa a ficar muito grande. Caso contrário, não. Qual é a estratégia que eu tenho implantado nos meus clientes hoje? O profissional entregou o primeiro atestado, eu verifico o CID. É alguma coisa relacionada à questão de saúde mental? Primeiro feedback junto a esse colaborador para entender o que está acontecendo com ele. Porque o burnout virou doença do trabalho. Então, as empresas, elas são responsáveis pelos seus profissionais e pela saúde mental. Não é à toa que o governo fez a alteração na NR01. Então, hoje, a saúde mental é o calcanhar de Aquiles das empresas aqui no Brasil que está no mundo. Então, como é que eu vou olhar para esse afastamento? E a gente tem no país um INSS quebrado, que hoje tem um prazo... O que não está quebrado? De pelo menos... Hoje, e o INSS traz um prazo hoje de pelo menos 90 dias para o profissional começar a receber qualquer coisa. E a gente tem um troço chamado limbo jurídico. O que é o limbo jurídico? Deixa lá, né? Deixa lá, o INSS não afasta, esse profissional ele fica sem cuidado nenhum e ele tem a percepção de cobrar de quem? Da empresa. E aí ele contrata um belo de um advogado, ele vai entrar com uma ação contra a empresa, pedindo que a empresa se responsabilize pelo que o INSS não se responsabilizou. Tá aí duas coisas que eu não gosto, governo e advogado. Achei que era INSS. Pois é. Então, por isso que é tão importante que essa alteração da NR, ela seja muito bem acompanhada. Mas as empresas ainda estão achando que é oba-oba, que é brincadeira. Então, na verdade, o que o governo trouxe foi um prazo de carência para que isso comece a ser cobrado, mas não que essa legislação já não exista e o empresário já não tenha que olhar para isso com muito cuidado. Uhum. E na sua visão, assim, você entende que essas questões de saúde mental também foram causadas pela empresa por não ter um cuidado muito assintoso em relação a tempo de trabalho? O que é um prazo ali de entrega do material e o que eu estou exigindo a mais e isso está custando com que ele tenha esse prejuízo de saúde mental, ou o que é também ele está causando isso nele mesmo, né? Porque pode acontecer alguma coisa assim, né? Alguma coisa na família está acontecendo, como a gente já falou anteriormente. Não tem como separar o que é empresa e o que é normal do dia a dia, então a pessoa acaba juntando tudo num único bolo, leva para a empresa, ela espelha está sendo cobrada por algo que deveria ser entregado, mas não está sendo entregue, né? Uhum. E em casa ali está uma cobrança por outras coisas ali e acaba juntando tudo, né? O que acaba sendo responsabilidade da empresa nesses casos? Na verdade, eu enxergo que
é claro que nós temos uma coisa chamada liderança. E nem todos os profissionais, eles estão preparados para realmente serem líderes, né? Serem gestores. Porque, no final das contas, é o gestor quem vai estar mais próximo desse profissional para entender se essa questão de saúde mental é algo que vem do trabalho ou se é algo que ele traz das condições familiares, pessoais dele. Então, tem um pouco de cada coisa. Então, existem empresas, sim, que por não terem processos claros, por não terem profissionais preparados, elas acabam fomentando o aumento de afastamentos com base num burnout, por exemplo. Às vezes o ambiente de trabalho é insalubre. Exatamente. Ali, né? Eu até tenho falado muito disso, né? Que a faculdade de Harvard fez uma pesquisa para entender o quanto ambientes tóxicos, ambientes problemáticos e pessoas problemáticas também, pessoas tóxicas, ou seja, líderes que também não foram preparados para isso, deixam outras pessoas doentes. E é como se você fumasse 17 cigarros por dia. Eita. Então, estar em ambientes ruins e com pessoas que não estão preparadas te deixa tão doente quanto fumar 17 cigarros por dia. Então, o que significa isso? Que uma boa parte das empresas não estão preparadas para poder recepcionar esse colaborador que já entrou doente, porque grande parte desses profissionais, eles já são contratados doentes, mas muitas empresas não têm um profissional para identificar que esse colaborador já vem doente. E também tem o colaborador que tem algum tipo de distúrbio. A pandemia trouxe muito isso para a gente. As pessoas muito assustadas com a perda do emprego, com a possibilidade de morrer dos seus familiares. E as pessoas ficaram muito mais doentes. Então, a gente tem um estudo de que 64% da população mundial ela desenvolveu novos distúrbios psicológicos e emocionais após a pandemia, por conta do medo. Então, é muito importante que você tenha dentro do seu negócio, da sua empresa, um profissional que no momento desse recrutamento, desse novo colaborador, e no momento do acompanhamento, que é a tal da retenção desse talento, que esse profissional possa perceber as nuances desse possível transtorno psicológico. Quando a empresa é pequenininha. Também. Mas aí não vai ter um líder ali, né? Não. Porque cada um vai... O dono da empresa vai estar correndo atrás de Por isso que é tão pagar importante, os boletos do próximo mês. Exatamente. O BPO de recursos humanos, ele traz essa credibilidade para esse pequeno negócio. Porque para esse empresário que realmente tem que olhar para a estratégia, ele tem que olhar para trazer novos clientes, contratar uma boa empresa de marketing para poder fazer um bom processo para que isso aconteça também. Ele precisa de auxílio de alguém que tenha esse olhar para esses profissionais. Trazer um BPO é uma resposta muito assertiva. Porque esse profissional, claro, um profissional que esteja preparado para isso. Eu, por exemplo, eu sou formada em psicanálise. Então, na época da pandemia, o grupo que eu trabalhava, o turnover ficou muito alto. Quando as coisas começaram a abrir, os profissionais voltando, e muita gente pedindo demissão. E assim, não quero mais, vou embora, migrava para outros lugares, enfim. E a gente chegou a um turnover de 28% em 6 meses. E isso assustou demais. Porque quando você tem um turnover muito alto, você não tem qualidade para entregar para o seu cliente. Porque o seu cliente, ele busca de você a excelência. Não deu tempo do pessoal pegar o não dava processo tempo, e já sair. Não dava tempo. E nós começamos a perceber o impacto no cliente. Muitas reclamações, muito cancelamento de compra, proposta, enfim. E isso assustou bastante. E aí, o que nós trouxemos? O abençoado do feedback. Para poder entender, foi quando a gente começou a fazer as entrevistas de desligamento. Para entender por que esse profissional ele estava indo embora. E às vezes nem ele sabia o motivo. Ele só queria se afastar daquele momento, do que ele estava vivendo naquele momento. E aí nós criamos uma estratégia voltada para a saúde mental dos nossos colaboradores. Então foi um processo muito voltado para dentro do profissional mesmo, para o inconsciente do profissional, para poder entender se éramos nós
que estávamos deixando de cumprir com alguma coisa, ou se era uma questão que vinha de fora. E nós começamos a perceber que era o contexto da pandemia. Muita gente fez muitas dívidas, muitos empréstimos, e se perdeu muito com a questão financeira também. Como dizia minha avó, quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Então, realmente, a gente percebeu a necessidade desse profissional que era muito maior do que um aumento de salário. E foi quando nós implantamos psicólogos, terapeutas. Então, nós trouxemos terapia integrativa, uma massagem, por exemplo, uma quiropraxia para esse colaborador. Nós fizemos uma agenda para que isso acontecesse. Nós trouxemos para dentro do ambiente corporativo 2 psicólogos para poder ouvir esse colaborador. E ao final de 6 meses, o nosso turnover, que era de 28%, caiu para 0,25%. Boa. Só porque nós olhamos para o emocional das pessoas. E não existia legislação nenhuma, nem alteração nenhuma de NR, de norma regulamentadora, que nos pedia para fazer isso. Imagine agora que a empresa é responsável pela qualidade mental desse colaborador. A Luz falou um negócio interessante, que do amor sair pela janela. Na pandemia o amor saiu mesmo, né? Teve uma galera aí com amor, ó. Foi o maior... O pessoal fala, vou ter que conviver com você agora em casa, preso com a minha esposa, meu marido. 24 horas não dá. Não dá. Imaginem dentro de um ambiente corporativo, que nós passamos praticamente 90% do nosso tempo útil. Verdade. O quanto as pessoas não ficaram doentes. Não, eu imagino, foi muito grande assim a quantidade nesse período, né? Se nós pensarmos que a pandemia aconteceu há 5 anos. E até hoje a gente ainda E sofre. agora essa legislação foi implantada. Então, olha quanta gente doente dentro, né, das empresas e que nós não sabemos. Sim. Então, alerta, atestados por ansiedade. Tem uma coisa que tem acontecido muito, que é o afastamento por causa de transtornos intestinais. A gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Ansiedade. Ansiedade. Você tá Exatamente. pensando muito no intestino, hein, Wally? Ansiedade. Então, até esse tipo de coisa você precisa olhar nos atestados que você recebe. E entender que não é um simples distúrbio. E aí trazer esse profissional para um feedback para entender o que está acontecendo com ele. Sim. Tem uma última pergunta. Da audiência? Da audiência aqui. A audiência foi demais. A audiência perguntou aqui, o que é endomarketing? Como que o RH entra nessa questão do endomarketing? É só entregar brinde e fazer evento? O endomarketing é a parceria perfeita entre o RH e o marketing dessa empresa. Porque não é só entregar brinde. É a comunicação bem feita através desses 2 parceiros, dessa parceria. Vindo de uma empresa, uma multinacional, o que eu mais aprendi lá dentro é que se você não tiver uma comunicação muito bem feita pelo seu endomarketing, com essa parceria do marketing com recursos humanos, a comunicação ela não é assertiva. Então, não é só um vídeo bem feito ou um vídeo bem organizado. É o quanto você traz de realmente conhecimento para dentro desse vídeo. E trazer essa comunicação de forma muito certeira. Quais os problemas você tem dentro do seu negócio? Então, eu sempre digo assim, a dúvida de um é a resposta de todos. Então, alguém trouxe uma dúvida para você, transforma isso num conteúdo. Cria um conteúdo estratégico e divulga isso dentro do seu negócio. Não espera que as coisas aconteçam. Então, se antevém a esses novos acontecimentos. E por isso que o marketing é extremamente importante para estar de mãos dadas com recursos humanos, para construir essa... Endomarketing nada mais é do que uma comunicação interna muito bem feita, mas de forma divertida, de forma colorida e com conhecimento. Não é falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Por exemplo, traga sua cultura através do endomarketing. Quais são seus valores? A gente fala muito em missão, em visão, mas será que o seu colaborador realmente sabe qual que é a missão do teu negócio? Será que ele conhece os seus valores? Será que ele sabe, por exemplo, que
Caráter é um dos valores que você traz para o teu negócio? É uma coisa super banal, não é? A gente imagina e espera que todo mundo tenha. Mas eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito. Uhum. E o endomarketing faz isso. Ele traz o óbvio de forma assertiva e bem comunicada. E por isso essa parceria entre marketing e recursos humanos. Boa, legal. Eram essas as perguntas. Tem mais alguma aí que for faltando? Não, fechou. Agora a Luz precisa, depois dela trazer tudo Essa aula. a aula aí de RH, né? Falar o que a Foco DH, que é a empresa da Luz, né? O que ela pode ajudar aí os nossos telespectadores. Telespectadores. Fala igual o Silvio Santos. Telespectadores. E como que o pessoal te encontra também? Redes sociais, site, já dá um endereço aí, CEP. Perfeito! Bom, qual que é o propósito da Foco DH? É trazer estratégia, sempre voltada a pessoas, para fazer com que qualquer sonho ele tenha sucesso. Então, nós trazemos a estrutura para o nosso cliente, desde o momento do recrutamento e seleção, fazendo da melhor forma possível, usando as melhores ferramentas no mercado, olhando para a questão psicológica, para a questão emocional, para a técnica, para as habilidades que esse profissional tem, com foco no resultado. Porque não adianta você investir em pessoas e não enxergar o resultado que isso traz para dentro do seu negócio. Então, nós trabalhamos com processos e com pessoas. E o resumo disso é o resultado que o nosso cliente tem. A nossa especialidade é olhar para o negócio de forma 360 graus. Então, entender quais são os problemas que você realmente tem e quais as soluções que nós podemos trazer. Sendo especialistas, conhecendo de legislação trabalhista, conhecendo de inconsciente, de psicologia e conhecendo de processos de recursos humanos. Então, essa é a nossa especialidade. E nós podemos ser encontrados através do meu Instagram, que é o @luz.andreia com Y. Com Y, hein, galera? Com Y, porque a minha mãe, né, ela exigiu que fosse dessa forma. Através do nosso site também, que é o www.focodh.com.br. E olhando sempre para o sentido de que não basta ter simplesmente um analista de recursos humanos ou um assistente de recursos humanos. É necessário que você tenha um especialista que possa te trazer as melhores respostas e as melhores soluções para o que você mais precisa, para que assim você tenha sustentabilidade dentro do seu negócio. Ou seja, para que você tenha uma empresa de sucesso e de forma sustentável. Rodrigo? Legal. E a palavra-chave? Eu vou trazer outra coisa. Se o empresário não está vendo a luz no fim do túnel, aqui é a luz. Exato. Certamente. E esse é o meu jargão, né, Wellington? Esse é o jargão. Eu serei a sua luz no fim do túnel, trazendo as melhores estratégias e as melhores soluções para que você tenha não é sucesso. Eu não sou o trem, eu sou a luz. Maravilha. Palavra-chave de hoje, Rodrigo. Para comprovar que a pessoa ficou até o final e ganhar um livro, o que você acha que vai ser? Vamos... Eu tenho uma boa aqui. Qual que é a boa? A sua é sempre melhor que a minha. A minha ia ser uma palavra normal. Qual que é a sua? Não, eu tava pensando aqui, pensando pelo intestino. Boa! Essa pessoa vai ter que ter assistido. Olha mesmo. que é o Vai segundo ter. cérebro, hein? Segundo cérebro. Eu tô pensando alto. Tá, então qual é a palavra? Pensando pelo intestino. Então são duas, então não é uma. Não, é a palavra-chave aí. É um conjunto. É três agora. Qual que é a palavra-chave? Pensando pelo intestino. Tá, então galera, são três. Digita aí Digita. no comentário. Ótima palavra, Rodrigo. Você queria Isso, subir o vídeo? É que a gente é especialista em SEO, né? Uhum. O que a pessoa ganha se ela digitar isso aí? Vai ganhar um livro. Um livro. A data, essas coisas vão estar tudo na descrição aí, que Vou concorrer, como eu quero é ganhar gravado esse livro, o hein? podcast. Beleza. Não, quem participou tem que dar brinde junto. Qual que é o brinde? Qual que é? Vai ter Tá, brinde. então o meu brinde, eu falei do Comece pelo Porquê. Olha, Então, 2 livros. esse é então. o livro que eu vou trazer para que vocês possam presentear. Olha aí, ó. Boa. Vai ter um livro, então. Então, é 2 também, livros. 2 livros. Exatamente. Um livro da Esse livro é Turiquim. fantástico. Que é o que tiver em promoção, brincadeira, é o que a gente vai pensar de acordo com o tema do podcast. E o livro da nossa convidada, da Luz. Muito Comece pelo obrigado, porquê. Luz. Eu que agradeço. Maravilhoso Muito legal esse falar momento. com você, muitos aprendizados. E é isso, A pessoal. gratidão é minha. Acabamos. Até a próxima. Vai acabar? Não vai Os acabar? recados. Ah, O Rodrigo sempre esquece recado. Vai lá, dá o recado então. Então,
Siga a Tupiniquim em todos os canais, Agência Tupiniquim, no Instagram, no Meta, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube também, né? Isso aí. Já tem TikTok também, Rodrigo? Não tem Tem TikTok, Tem TikTok tudo. também, tudo é Agência Tupiniquim. Agência Tupiniquim. Deixa Procurou, o like. achou. Deixa o like, Rodrigo, como é que é? Deixa o like, bate no sininho, manda pra sogra, porque se o episódio for ruim, pelo menos você não passa raiva sozinho. Valeu, galera!